Olá, boa noite, que a paz do nosso Senhor Jesus sempre reine em nós. O Salmo 95, no versículo 6, diz assim, fazendo um convite a nós: Vinde, adoremos, prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Vinde, prostremos, ajoelhemos e adoremos ao nosso Deus, aquele que nos criou. Portanto, eu faço um convite a você, nesse instante, que deixe toda a preocupação de lado, seus afazeres, e vamos separar esses próximos minutos para ficarmos juntos, fazendo um culto, adorando, bendizendo o Deus eterno, Deus da nossa salvação. Vamos fazer uma oração? Amado Deus, nós queremos agradecer pelas bênçãos, pelos cuidados que o Senhor dispensou a nós nesses dias. Agora, Senhor, que esses próximos minutos possamos desfrutar de um momento agradável de culto, de adoração ao Teu nome, de aprendizado da palavra, que o Senhor use todos os recursos para falar ao nosso coração. Com o perdão dos pecados, no nome precioso de Jesus, assim oramos. Amém. Vamos adorar a Deus com um cântico. Deus enviou seu Filho amado para perdoar e me salvar. Na
Muito bem, nós vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Romanos, capítulo 13. Eu quero fazer a leitura desse texto, Romanos 13, especialmente do versículo 8 ao versículo 14, quando nós firmamos a nossa fé, olhando para a palavra de Deus e olhando para o texto de Romanos 13, de 8 a 14, esse texto ele traz uma convicção muito grande para o nosso coração. Assim diz o texto: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo: já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a hora da noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em plena luz do dia, não em orgias, bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus, o nosso Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. A palavra de Deus, ela é direta em afirmar que com este amor que move o nosso coração, nós devemos viver esta vida, cumprindo os mandamentos de Jesus. E Ele nos deu essa ordem que nós devemos nos amar uns aos outros. Portanto, amemo-nos de todo o nosso coração e sirvamos ao nosso Deus, andando com uma vida digna nesse mundo. Amém. Vamos orar? Senhor, nos abençoe, para que possamos ter uma vida que esteja em coerência com a Tua palavra. Senhor, fortalece os Teus servos e servas nesses dias. Ajuda-nos, ó Deus, através do Espírito Santo, a fazermos a Tua vontade. Perdoa nossos pecados, nós pedimos a Tua direção, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus agora, nesse período de adoração com cânticos. Tens o nome sobre todo nome, e no trono do universo tu estás. O teu domínio é para sempre, e diante de tua glória tudo se dobrará.
que um grande preço foi pago. Um alto preço foi pago para que um dia nós pudéssemos ser um só corpo com o nosso Deus. Hoje nós temos livre acesso ao nosso Pai, porque um dia Ele morreu naquela cruz, porque um dia Ele derramou o sangue dele pelas nossas vidas. E hoje nós podemos cantar que nós somos um no nosso Deus, porque um dia aquele preço altíssimo foi pago em favor das nossas vidas. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus nos derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em ti, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos ia redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar na força. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Obrigada, Senhor, porque um dia o Senhor derramou o teu sangue precioso naquela cruz, para que nós pudéssemos ser um só corpo contigo, para que nós pudéssemos andar juntos, Deus. Obrigada pelo teu amor derramado naquela cruz, que gerou amor, Pai, para as nossas vidas, para que nós pudéssemos amar uns aos outros, para que nós pudéssemos amar os nossos irmãos na fé e também amar as pessoas deste mundo, Deus. Nos ajuda, Deus, a nos parecermos mais contigo, ó Pai, a amarmos os nossos inimigos, a amar os nossos irmãos, ó Pai, e, Pai, transbordar da Tua graça, assim como o Senhor faz conosco todos os dias. Nós te agradecemos e te louvamos. É no nome santo de Jesus que eu te oro e agradeço. Amém. Amém. No Evangelho do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, nós temos as orientações de Cristo Jesus para a vida nossa, a vida de cristão. E o Senhor Jesus teve esse cuidado de orientar os seus discípulos para que eles vivessem uma vida santa, e nessa vida santa, voltada ao Senhor Jesus, o cristão também tem suas responsabilidades. E dentro dessas responsabilidades, nós cristãos devemos cuidar uns dos outros. Jesus sempre deixou isto muito claro. E especialmente
naqueles dias de despedida, quando Jesus vivia os últimos dias com os discípulos, ele foi muito claro nessa recomendação. E o evangelista João, narrando esses acontecimentos, deixou claro quando Jesus disse que nós devemos amar uns aos outros. E ali nós vemos então esse primeiro cuidado que nós devemos ter para com os nossos irmãos. Então Jesus, ele instrui os discípulos a cuidar-se deles mesmos, uns cuidando dos outros. Por isso, cristãos, eles devem cuidar de outros cristãos. Esta é uma responsabilidade que nós temos. E a demonstração desse cuidado, primeiramente, está no amor. No Evangelho de João, capítulo 15, quero ler nesse instante o versículo 12, se você puder acompanhar aí na sua Bíblia. Evangelho de João 15, versículo 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, disse Jesus. Nós podemos notar nesse mandamento de Jesus essa ordem dada aos cristãos, quando os cristãos devem ter essa responsabilidade de cuidar uns dos outros. É nesse cuidado, a primeira observância é que nós devemos viver o amor. E é interessante que o amor ensinado por Jesus Cristo, nosso Senhor, ele deve ser observado que ele tem suas características. Primeiramente, nós vemos que o amor que Jesus nos orienta é uma ordem, é um mandamento. Ele diz assim: um novo mandamento vos dou. Então é um mandamento. Outra característica clara desse mandamento é que ele é para todos. Jesus deixou claro ali para os discípulos: vós deveis amar uns aos outros. E a terceira característica que eu quero abordar com vocês dessa noite é que esse amor tem uma referência. Esse amor tem um exemplo para nós. Jesus falou da referência, assim como eu vos amei. Então, olhando para a palavra de Deus, especialmente esse texto de João 15, o versículo 12, podemos, como cristãos, ver que o Senhor Jesus confiou a nós esta missão tão preciosa de cuidar uns dos outros, especialmente com amor. Portanto, o amor que ele nos ensina aqui é um mandamento. Ele não disse assim: eu vou dar uma sugestão. Jesus não disse assim: eu vou dar uma ideia, eu vou deixar um recadinho. Jesus não disse isso. Ele foi enfático quando ele falou: é um mandamento que eu vos dou. É uma ordem. E mandamento para nós, ordem, tem sentido de lei. E lei tem que ser observada, lei tem que ser cumprida. Portanto, é uma lei que Jesus deixa aos discípulos. Amor, amar. Essa ordem está muito claro aqui. Não foi uma opção que ele deixou aos discípulos, mas sim uma lei. O evangelista Tiago, na sua carta, no capítulo 4, versículo 17, diz assim: aquele que sabe o que deve fazer o bem e não faz, esse peca. Portanto, Jesus nos ensinou a fazer esse bem, amar. E se você não faz, você está pecando. Portanto, lição clara para nós aqui: se o crente não ama, ele está em pecado, ele está pecando. E é um pecado em duas categorias. Primeiro, é um pecado de ação. Ele está fazendo algo que não é o que Jesus instruiu, que é amar. E segundo, é o pecado de omissão. Ele está deixando de cumprir a palavra do Senhor Jesus. Ele não está levando a sério uma ordem do Senhor Jesus. Portanto, é obrigação do crente amar. Se ele não ama, está em pecado. E nós amamos aqueles que estão ao nosso redor, nosso próximo. E o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, no capítulo 13, e nós usamos esse texto hoje para fortalecimento da nossa fé, quando ele diz lá no capítulo 13 que nós cumprimos a lei quando amamos uns aos outros. Você observa lá, especialmente em Êxodo 20, do versículo 13 ao 17,
ali os mandamentos, os 10 mandamentos, eles passam a dizer: não matarás, não adulterarás, não furtarás. E é certo que ali, até os dias de Cristo, os religiosos, os estudiosos, eles observavam como não prejudicar o próximo. Se eu não roubar o próximo, eu não estou prejudicando. Se eu não matar o próximo, eu não estou prejudicando. Por isso que Jesus olha agora e fala de uma maneira nova para a lei, dizendo: é esse mandamento que eu estou dizendo para vocês, disse Jesus, vocês devem amar. Porque é amando que nós não roubamos o próximo, é amando que não vamos furtar, é amando que nós não vamos praticar o mal contra o próximo. Olha a importância do amor, quando Jesus fala do amor, em cumprir a lei. E cumprimos a lei não por obrigação, não porque a lei está ali no papel e ela deve ser cumprida, mas o cristão passa a cumprir a lei porque agora ele entende o que é o amor. O amor, Jesus deixa isso muito claro. O amor não é um mero sentimento. O amor não é porque nós sentimos algo por alguém e vamos fazer isso para alguém. Amor é uma ação, amor é uma determinação. E por isso, Jesus ele diz que o cristão deve fazer isso, ele deve agir em favor do seu próximo. Outra marca que está nesse amor aqui, quando Jesus fala que esse mandamento ele está dando aos discípulos, ele fala: vocês devem amar uns aos outros. Então, a marca do amor cristão é um amor coletivo, uns para com os outros. Não é um amor egoísta no qual eu olho para mim, eu amo as minhas coisas, ou aquele amor doentio, eu me amo. Não existe isso no cristianismo. O que Jesus deixa claro é que nós devemos amar uns aos outros. Ou seja, todos cristãos devem amar. Nenhum cristão fica fora desse mandamento do Senhor Jesus. Todos devem amar. E por que Jesus disse que todos devem amar? Porque ele deixa claro que nós agora somos nascidos de novo. A palavra de Deus diz que nós somos nascidos em Cristo Jesus, pela obra do Espírito Santo. Há um novo nascimento, e nesse novo nascimento, agora nós somos todos filhos de Deus, herdeiros dessa salvação, e através desse novo nascimento nós nos tornamos uma família, irmãos em Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo em Romanos 12:10, diz ali do amor fraternal, porque em Cristo agora nós nascemos, existe agora em nós um amor fraternal. Fraternal vem de um amor daqueles que saíram do mesmo ventre, que são fraternos. E esses que são fraternos são os irmãos. E essa palavra irmãos em Cristo, ela é repetida 120 vezes aqui no Novo Testamento. Então olha a força dessa expressão de sermos fraternos, irmãos em Cristo. Por isso, a palavra de Deus cobra isso dos cristãos, que nós devemos amar uns aos outros. O amor é coletivo. Lá em Efésios 2:19 diz que nós nascemos em Cristo. Ou seja, agora nós temos uma identidade, né? E essa identidade é nascidos em Cristo, que tem o amor, que vivem o amor. Por isso que o amor é essa característica, o amor é essa identidade do cristão. Onde o cristão passar, onde chegar um cristão, a influência do cristão é através do amor. Um cristão ele deixa essa marca na sociedade porque as pessoas vão ver que ele de fato ama. O evangelista João diz isso para nós também na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 7, fala que aqueles que são nascidos, né? Essa é a identidade. Ele fala que Deus é amor e todo aquele que é nascido de Deus pratica o amor. Então a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus precisa praticar o amor. O próprio evangelista João também na primeira carta, capítulo 4, versículo 20, diz assim que se você diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão que você vê, então você é um mentiroso. Então o amor existe, o amor é praticado quando nós amamos o nosso próximo. Quando nesse amor coletivo nós vivenciamos isso no dia a dia.
falar de amor sem amar o próximo, a palavra de Deus diz que nós somos pecadores, porque somos mentirosos. E o mesmo evangelista João, lá no Evangelho de João, capítulo 13, no versículo 34 e versículo 35, diz que nisto conhecereis, Jesus falando, nisto o mundo vos conhecereis, que sois meus discípulos. Por quê? Vocês amam uns aos outros. Então a identidade de um cristão neste mundo é porque o cristão ama. Independente se o outro é virtuoso, independente se a outra pessoa tem dignidade ou não, mas amamos uns aos outros. E esse é o conforto de ser cristão, é sabermos também que nós somos amados por outras pessoas. Isso é precioso na vida do cristão, porque nós vemos que esse amor que Jesus está falando, que é uma ordem que ele está dando, e Jesus está falando que esse amor deve ser coletivo, e aí Jesus encerra essa conversa, ou seja, fecha esse momento de conversa aqui com os discípulos, dizendo da referência do amor. Ele fala assim, né? Ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então o exemplo vem de Jesus. A referência do amor para nós é o amor de Cristo. O amor de Cristo é referencial. Por que o amor de Cristo é referencial para nós? Porque Jesus nos amou de maneira incondicional. Essa maneira incondicional é porque nós não tínhamos nenhuma condição para Ele nos amar. Não éramos bons, nós éramos pecadores, nós também estávamos em pecado, afastados de Deus, vivendo uma vida dissoluta, e Ele deixou os céus e veio a este mundo para entregar sua vida e morrer em nosso lugar. Por isso, nós vemos na palavra de Deus, quando Jesus fala desse amor com que Ele nos amou, é referência para nós. Esse amor que o levou à cruz. O evangelista João, lá na sua primeira carta, capítulo 4, 10, diz assim, que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Se nós hoje temos condição e se sabemos que é o amor, é porque Jesus nos amou primeiro. E podemos, diante das Sagradas Escrituras, traçar algumas considerações aqui do amor de Cristo. Podemos ver lá na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 7, que Ele se tornou servo a nosso favor. Ele veio a esse mundo, Ele serviu, Ele esvaziou-se de si mesmo e assumiu a forma de servo. Foi por amor que a segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, nosso Senhor, o Filho, veio a esse mundo e se tornou como um de nós. Foi por amor que Ele entregou a sua vida. Carta de Tito, capítulo 2, versículo 14, Ele entregou a sua vida pelos nossos pecados. Foi por amor que Ele veio morrer pelos nossos pecados. Primeira carta de Pedro também, capítulo 2, versículo 24, diz assim, que foi com os nossos pecados que Ele foi para a cruz, carregando os nossos pecados, porque Ele nos amou. Ele carregou os nossos pecados ali na cruz. Hebreus 4,15 diz assim, que Ele compadece das nossas fraquezas. É com amor que Ele compadece das nossas fraquezas. E também na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, fala que Ele exerce para conosco esse amor diante das nossas falhas. Ele sabe que somos pecadores, que falhamos, mas assim mesmo Ele nos ama. Não está dizendo que Ele ama as nossas falhas. Ele ama aqueles que ainda pecam, que falham. E nós vemos que Ele exerce, como lemos hoje, lá na carta de João, primeira carta, capítulo 1, versículo 9, Ele exerce perdão para nós. Por amor, que Ele nos perdoa. Portanto, quando nós falamos desse amor do Senhor Jesus, estamos falando de um amor exponencial. A palavra de Deus refere-se ao amor. Esse amor de Jesus é um amor supremo, é um amor sobrenatural. É tido
ali na língua grega do Novo Testamento como o amor ágape, a maior expressão de amor que nós encontramos, que é o amor de Deus, é o amor para com os pecadores. Por isso, a referência desse amor que nós temos é a referência mais sublime que encontramos, o amor de Jesus. Jesus, então, ele deixa isso muito claro aos seus discípulos. Vocês devem sim cuidar uns dos outros. Vocês devem se preservar. A igreja tem que ter esse cuidado, né, entre os membros, entre esta família preciosa que é a família de Cristo. Um cuidando do outro. E só podemos fazer esse cuidado genuíno acontecer com amor. Por isso que Jesus dá esse mandamento. Vocês devem sim amar uns aos outros. E aí a referência, assim como eu vos amei. Aí nós encontramos Jesus várias vezes expressando esse amor aos discípulos. Ali quando lavou os pés dos discípulos, servindo os discípulos, mostrando esse amor intenso. Quando depois ele se encontra com Pedro após a crucificação, e Pedro ali sendo restaurado, e Jesus indaga por 3 vezes a Pedro dizendo: Pedro, tu me amas? Tu me amas, Pedro? Tu me amas? Isso deixando muito claro para o discípulo que a chave, a identidade do cristão é amor. O mundo reconhece, o mundo vai notar que somos cristãos de fato se amamos uns aos outros. Por isso nós vemos, então, diante desse texto, esse apelo para nós cristãos. Eu quero fechar nossa reflexão na palavra de Deus nesse instante, olhando para a importância do amor na vida da igreja. A igreja na face da terra, ela tem passado a história por muitas fases, ela tem passado por muitos momentos difíceis, mas em todos os momentos o amor foi essa identidade dos cristãos. E nos nossos dias que nós estamos vivendo, nós devemos deixar essa marca evidente na nossa sociedade. Que as pessoas conheçam os cristãos, nem tanto pelos milagres que acontecem no nosso meio, nem tanto pelos sinais que acontecem, pela fé, ou seja, por grandes feitos, mas que o mundo conheça-nos, porque nós amamos, porque fomos amados e somos amados pelo nosso Senhor Jesus, o nosso Deus. Concluindo aqui, nós vemos então que o Senhor fala da importância do amor, porque é com o amor que nós edificamos. Porque é o amor que é o responsável pelas curas. O amor cura, o amor ele apaga multidão de pecados. O amor também ele pode ser vivido intensamente porque ele não se desgasta. O conceito mundano que nós temos é que o amor passa, o amor ele finda-se, mas lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, ali nós temos uma declaração do que é o amor. O amor tudo sofre, tudo suporta, o amor padece, mas ele continua firme. Portanto, podemos-nos amar uns aos outros intensamente, porque jamais vamos desgastar o amor, jamais vamos chegar a uma condição de dizer acabamos com o amor, que amamos tanto que o amor acabou. Não, quanto mais amamos, mais crescemos intensamente, porque, lembrando ainda lá de Coríntios 13, ali finalizando o capítulo, ali falando sobre o amor, o apóstolo Paulo diz assim, diante da esperança, da fé, o amor é eterno, o amor permanece. Porque esse amor com que o Senhor nos amou desde os tempos antigos, esse amor com que Ele nos ama hoje, esse amor ele vai continuar por toda a eternidade. Para sempre e sempre e sempre nós seremos amados por esse Deus eterno. Por isso nós podemos amar intensamente e vamos viver uma eternidade amando. Nós vamos orar ao Senhor. Fecha os teus olhos
E pense nisso, do que meditamos na palavra do Senhor. Escolha alguém que talvez não seja digno de ser amado e precisa ser amado. Ore por essa pessoa. Vamos orar. Senhor, nós queremos agradecer pela Tua palavra que é tão rica e tão preciosa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor confiou a vida dos nossos irmãos aos nossos cuidados. Por isso nós, ó Deus, somos responsáveis uns pelos outros. E obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ensina, através da prática de Jesus vindo a esse mundo, que nós podemos amar porque Ele nos amou. E que o Senhor nos capacite nesses dias, ó Deus, para nós vivenciarmos isto, experimentarmos do amor do Senhor e também transmitir esse amor aos nossos irmãos. Que a nossa igreja, a nossa comunidade, o nosso povo seja conhecido, Senhor, como aqueles que amam verdadeiramente. Assim, no nome de Jesus, nós oramos. Amém. Agora nós vamos esperar no Senhor uma boa semana e com a bênção do nosso Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso eterno e bondoso Pai e a presença constante do Espírito Santo sejam sobre vós hoje e sempre. Amém.